Oi, eu sou a Nairin Bernardo e você está escutando o São Paulo Isolada. Eu sou jornalista e atualmente também sou estudante de artes cênicas. Tenho 25 anos, sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, mas moro aqui em São Paulo há 7 anos já. Fisicamente, eu sou uma mulher negra, tenho 1,70 m, uso tranças. Atualmente eu tô com tranças pretas, com elastiquinhos coloridos na ponta, mas eu sempre mudo de cabelo. Uso óculos também, às vezes. Como eu estava estudando artes cênicas, né, estou, na verdade, desde 2019, quando a pandemia começou, eu estava no começo do meu segundo ano. E é um curso prático, né? Bastante prático. Então, isso por si só já fez com que a pandemia me impactasse muito, assim, na minha rotina. Porque todo dia eu acordava cedo, saía de casa, pegava ônibus, ia para a faculdade. E na maioria dos dias eu ficava na faculdade o dia inteiro, só voltava para casa à noite. E quando a pandemia começou, inclusive, eu lembro que as coisas começaram a fechar, assim, o negócio começou, a gente começou a perceber que estava tudo realmente complicado numa sexta-feira. E aí era uma sexta-feira que eu tinha uma aula de dança à noite, que aí eu nem fui. Mas aí fato é que naquele final de semana estava tendo um festival de teatro. Estava tendo 2, um que chama Farofa e outro que era Meet. Aí eu saí de casa, encontrei um amigo meu, a gente foi em 3 peças num dia, assim. Aí na última peça que eu fui, que foi uma noite, já tinha um cara de máscara na plateia. E aí eu achei, a gente achou estranho, mas falou, ok. E, enfim, foi a última vez que eu saí mesmo de casa pra dar rolê. Foi esse sábado que eu vi 3 peças. E aí a partir do domingo, assim, eu não saí mais. Aí umas 2 semanas depois, a minha mãe resolveu vir buscar eu e meu irmão, que também mora aqui em São Paulo, para voltar para a nossa cidade, que é Poços de Caldas. E aí eu achei que ia ficar uns 2 meses lá, mas eu acabei ficando o ano inteiro e só voltei para São Paulo agora no começo do ano, assim, final de janeiro. Então eu passei a maior parte do tempo até agora em Poços. E como que foi passar a pandemia lá? Olha, no começo da pandemia, eu tava entre 2 sensações, assim. Uma era de, eu preciso fazer coisas, né? Aproveitar esse tempo. Então eu tava mais animada, eu ficava no quintal, tomava sol. Só que ao mesmo tempo eu não tava tendo aula, porque, enfim, na faculdade a gente ainda tava em muitas discussões de, vai ter aula remota ou não vai ter aula remota. Então eu não tinha uma rotina de horários, e aí eu sinto que nisso eu fui me perdendo, assim, né? Então meu sono ficou super desregulado, eu acordava 1 da tarde, dormia 13 horas por dia, e aí eu só queria dormir, porque eu não queria ficar acordada vivendo a pandemia. Mas depois que as minhas aulas voltaram, eu sinto que foi melhor para mim, porque eu consegui ter minimamente uma rotina. E como que tá sendo essas aulas remotas? Como que foi uma aula prática, assim? Então, no começo, eu lembro que a gente tinha uma disciplina que era meio que de atuação. E aí o professor, ele estava muito pouco familiarizado com Google Meet, com Zoom. Mas aí ele queria propor umas coisas e não dava certo. Por exemplo, quando a gente está no palco, né, dá para todo mundo fazer uma coisa ao mesmo tempo, dá para todo mundo falar ao mesmo tempo e é isso. Só que na videochamada não dá. E aí teve um dia que ele queria que a gente fizesse uma contagem de 1 a 20, eu acho, todo mundo junto. E a gente falou, professor, mas
não tem como, porque tem o delay. Então, cada um aqui tá num delay diferente. E aí ele não entendia essa questão do delay, sabe? E aí ele ficava, não, mas se a gente se concentrar, a gente vai conseguir. É só todo mundo se concentrar. E, tipo, não deu certo. E era muito engraçado de ver a gente tentando fazer uma coisa que a gente já sabia que não ia dar certo. E aí todo mundo contando até 20. Mas ele insistindo, assim. Enfim, aí depois ele se encontrou melhor, assim. Aí no segundo semestre foi melhor. A gente estava fazendo algumas peças, aí ele conseguia dar dicas específicas, sabe, para cada um, assim. Ao invés de querer fazer esse negócio de, um exercício coletivo, mas, tipo, fazer direcionamentos. No seu papel você faz isso. Tá, outra pessoa que tá fazendo outro personagem faz outra coisa. Enfim, e aí tem a professora que eu tô fazendo esse semestre, ela trabalha com umas práticas de corpo e de voz. Mas aí, ela passa, né, os exercícios e cada um faz na sua casa com o microfone desligado. Então, às vezes, ela dá umas dicas de corpo, né, que ela consegue ir vendo todo mundo. E, às vezes, tem uns exercícios individuais, assim. Aí, faz um por vez e depois ela faz uns comentários, assim. Mas e pra você, como que é fazer essas aulas práticas à distância? Olha, eu diria que é um pouco... A palavra não é desestimulante que eu quero falar, mas eu quero... já sei, eu quero falar que, tipo... A gente não recebe tanto o estímulo do outro. Porque eu sinto que quando você tá no palco, quando você tá, eu acho que fazendo qualquer outra atividade, não necessariamente teatro. Mas sei lá, você vai fazer exercício físico. Aí você tem uma pessoa que vai correr com você, sei lá, dá um estímulo. Você tá fazendo negócio ali com outra pessoa. Agora, quando você tem que fazer sozinho, tipo, você fica meio, sabe, não tem uma energia. Então, às vezes é muito estranho, assim, sabe, ver que eu estou fazendo teatro, ou algo parecido com teatro, sozinha no meu quarto, sabe? Por mais que tenha outras pessoas ali na tela. Então, isso foi um pouco estranho. Mas como eu tava fazendo as outras peças, né, que eu te falei, que eu tava fazendo no ano passado, tipo, uma virou um vídeo, que é uma vídeo performance, assim, então a gente já trabalhava bastante sozinho. Só que a outra que eu tava fazendo era uma peça mesmo, que a gente apresentou ao vivo, pelo Zoom, e foi transmitido no YouTube, com várias pessoas. Então tinha vídeos gravados, mas tinha interação ao vivo. Então a gente ensaiava, a gente foi procurando modos de interagir à distância. Enfim, então digamos que eu pratiquei bastante isso. Mas não deixa de ser estranho. Sim, a interação que o público ali tá na internet, né? Tá na sua tela, talvez. Exatamente. Então eu lembro que no dia que a gente estreou, me bateu uma tristeza, assim, sabe? Porque eu pensei, nossa, eu estou estreando uma peça que a gente ficou literalmente 1 ano ensaiando, tipo, é um negócio que eu acho que ficou legal. Mas eu estou sozinha no meu quarto, entende? Não tem aquela coisa de, estar no teatro com as pessoas e segurar na mão antes de entrar em cena, enfim, não tem isso, sabe? É a magia do teatro mesmo, que é a união, né? Naquele espaço-tempo específico. Exatamente. Aí eu pensava, a gente tá junto, a gente tá fazendo negócio junto. Tipo, tem público, tipo, bastante gente viu. Mas é isso, a gente tá fisicamente distante. Aí me bateu, assim, sabe? No dia da estreia. E, Nairin, a sua tia vai se casar, então. Me conta essa história de novo, por favor, que é muito boa. Eu tenho várias tias, né? Mas, assim, a tia Márcia... Assim, ela tem 59 anos, eu acho. Ela se divorciou, né, há alguns anos, que eu também não sei precisar a data, mas eu creio que tenha sido assim, há 28, 27 anos. Talvez eu não saiba de tudo, mas até onde eu sei, ela nunca tinha namorado. Ou se namorou, nunca foi algo muito duradouro, enfim. E aí, no final do ano passado, assim, talvez setembro, outubro... Ela começou a namorar um senhor
E aí ele foi lá em Poços, tal, conheceu os filhos dela, conheceu algumas outras tias minhas, eu não cheguei a conhecer. Mas aí eles, tipo, noivaram muito rápido e eles vão se casar agora em julho. Julho não, junho. Daqui a um mês. Ela vai casar no civil. E eu acho, pelo que eu tenho ouvido das regras, que até no civil, assim, não pode ir ninguém por conta da pandemia. Acho que só pode ir os noivos mesmo e talvez uma testemunha. E aí ela disse que que queria fazer um almoço só para a família. Não sei como isso vai rolar, assim, né? Porque ainda estamos na pandemia, então tem que ver isso. Eu acho que ela já tinha essa vontade, assim, de, enfim, casar de novo um dia. Mas sei lá, né? O tempo vai passando, acho que chega uma hora que a gente não acha que vai mesmo acontecer. Mas o fato é que ela vai sim se casar. Que legal. Já tem a data e tudo. E no meio de uma pandemia. Conheceu e já... Tudo no meio de uma pandemia. Tudo no meio de uma pandemia. Eu acho isso muito estranho, sabe? É uma coisa que eu sempre penso, que assim... Eu acho que isso é muito bonito, mas é muito louco e triste ao mesmo tempo, sabe? Que é o quê? Que a vida continua. Entende? Que quem está vivo está vivendo. E estar vivendo inclui muitas coisas. Então, por exemplo, quem faz faculdade está tendo que dar um jeito de fazer faculdade, por mais que seja ruim ter aula online, por mais que muitas vezes as pessoas nem tenham condições, assim, condições mesmo técnicas, né? Às vezes a pessoa não tem um notebook. E é isso, ou a pessoa dá um jeito, ou ela tem que trancar a faculdade. Tem gente começando a namorar. Eu conheci gente que, tipo, no meio de uma pandemia, conheceu a pessoa, começou a namorar, ficou um tempo namorando e já terminou. É sério? Tipo, tem gente que tá tendo filho. Tem gente que engravidou na pandemia e já teve o filho, entende? Então a vida continua. É isso, né, que eu falei. Ao mesmo tempo que tem essa beleza a vida continua. Mas eu acho muito chocante, né, que, sei lá, teve dia que tinha 4.000 pessoas morrendo e a gente continuando. Isso eu acho bem estranho. Total. E aí eu penso, se isso não parou, né, a humanidade de algum modo, não parou a produção, né, então nada mais para. A pessoa literalmente só para quando ela morre. Porque se não for ela morrendo, não para. E como que você acha que a pandemia tá te afetando, assim? Você pensa sobre isso? Em algum nível de comportamento? Olha, eu não penso muito, na verdade, sobre isso. Assim, pensando num todo, eu sempre fui uma pessoa muito, 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 muito tranquila e nem um pouco ansiosa. Às vezes eu sinto que me falta ansiedade perante as coisas, sabe? Um pouquinho. Então, eu acho que por isso eu tenho conseguido lidar bem. Eu percebo, pelo menos assim, observando amigos, observando minha mãe, enfim, eu percebo que quem já era ansioso foi um baque muito grande, assim, a pandemia só piorou tudo. Eu não sei, assim, eu sinto um desânimo, às vezes, muito grande, essa sensação, aqui em casa a gente fala isso, que é uma sensação de desamparo, que é um desânimo misturado com uma raiva, misturado com uma tristeza. Mas eu acho que essa é uma sensação pandêmica, é uma sensação da pandemia. Creio eu que tá todo mundo nessa. Então, pensando que tá todo mundo nessa, e que infelizmente esse é o novo normal, que eu acho que enquanto não acabar a pandemia, não vai ter assim um momento que eu vou ficar, nossa, eu tô super feliz. Então, acho que para a situação atual, eu estou num nível normal. Eu não acho que eu tô, tipo, muito mal, sabe? As pessoas ao seu redor, assim, a sua mãe, como que foi para ela? Então, é que a minha mãe, ela é supervisora pedagógica, né? Numa escola que é muito grande, tipo, tem muito aluno mesmo, assim. E é uma escola pública que atende um público muito variado, assim. Então, tem desde crianças que têm muitas
condições, assim, de acompanhar a aula à distância, que tem internet em casa, que tem notebook, que tem computador, até crianças que não têm nada e tem que receber cesta básica, sabe? E a minha mãe, ela é uma pessoa ansiosa. Mas aí não é só a ansiedade natural dela, né? Tem tudo isso que o trabalho demanda. Como ela é supervisora, ela é responsável por muitos professores, que são responsáveis por muitos alunos. Então, ela tem que interagir com as outras pessoas da gestão da escola. Ela tem que interagir com os professores. Ela interage com os alunos. E ela tem que interagir com as famílias. Uau! E tudo isso à distância. Como ela consegue? Então, e aí isso que estressa muito ela, né? Porque... E a minha mãe, assim, ela mexe em computador desde, sei lá, 2001, que a gente tem computador em casa. Mas tem muitos recursos com os quais ela não está acostumada. Então, assim, planilha no Excel, ela tem muita dificuldade. E eu não digo nem de ficar fazendo contas e coisas no Excel, mas assim, de organizar os dados no Excel, ela tem muita dificuldade. E agora, né, durante a pandemia, ajuda muito ter os dados organizados. Então ela talvez ela ainda faça isso, mas quando eu tava lá em casa, né, no ano passado, ela anotava tudo num caderno. Meu Deus. Assim, o nome dos alunos, o telefone, o nome do pai, quem tem que receber cesta básica, para quem ela tem que ligar, porque sumiu, tipo, se ela sumiu, então tem que ligar. Ela anotava tudo no caderno. E aí, vendo que a pandemia tava durando muito tempo, né, eu falei, mãe, se você continuar anotando as coisas no caderno, você não vai achar as coisas no caderno. Você vai ter que ficar folheando, tipo, muitas páginas até achar a informação que você precisa. Não tem aquela opção de digitar o que ela quer encontrar e aí já vai. Exatamente. Aí agora a secretaria, né, lá de postos, organizou umas planilhas, e aí são muitas planilhas. Para os professores colocarem, né, as informações dos alunos e eles, enfim, acompanharem. Então, ela está tendo esse trabalho de botar tudo na planilha, de ver as planilhas. Mas aí ela não sabe mexer no Excel, os professores não sabem, tipo, não é só ela, os professores não sabem. E aí isso gera um estresse muito grande nela, sabe? Não, além do estresse que ela já tem que lidar, que é conversar com todo mundo, com todas as pessoas à distância. Exatamente. Enfim, né, eu trabalho com jornalismo de educação há alguns anos, escrevo bastante sobre isso. E aí, observando não só a minha mãe, mas os outros professores com quem eu converso, eu percebo que é por isso que as coisas não avançam, sabe? Porque pensa, a minha mãe, ela é formada em pedagogia, ela já fez umas 4 pós-graduação, então ela entende de educação. Só que aí, ao invés de usar o ensinamento dela pedagogicamente, né, para tipo, promover melhorias no ensino, na aprendizagem, ela tem que usar o tempo dela para cumprir uma função técnica. Que se tivesse um secretário, se tivesse um jovem aprendiz, assim, de 20 anos, que manja de Excel, ela não precisaria passar horas da carga horária de trabalho dela arrumando uma planilha. E isso não acontece só com a minha mãe, está acontecendo em escolas do país inteiro, sabe? Em alguns lugares, os professores receberam algum tipo de apoio, algum tipo de formação, mas em muitos lugares eles não receberam nada, só tiveram que se virar, sabe? Professor que nem tinha computador teve que comprar de um dia para o outro e aprender a usar, e aprender a gravar a aula. Enfim, e aí eu acho que por isso eu não fico tão estressada também, né? Porque eu já estava acostumada a tipo, fazer essas coisas online. Agora, para quem não estava, foi um baque muito maior, eu acho. Você tem conversado com professores, então, sobre a questão do ensino no meio de uma pandemia? Converso muito. Desde o ano passado, eu tenho cobrido mais educação infantil. Então, a maioria das professoras, né, que eu conversei eram de educação infantil, o que é um problema maior ainda. Porque, tipo, criança você não pode, assim, você realmente não pode, não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Você não pode deixar a criança na frente de um computador para ter uma aula online, sabe? Isso não existe na educação infantil. Enfim, quanto menor a criança, menor é o tempo que ela pode ficar na tela.
Então, os professores falam muito disso, de ter que contar muito com a família, né? A professora pega, cria, sei lá, uma atividade que é de contação de histórias. Aí a professora tem que passar para os pais contarem a história para a criança. Isso seria o ideal, né? E aí é outro problemão, né? Porque muitos pais, enfim, as pessoas, como eu disse, a vida continua, as pessoas têm que trabalhar. Aí, muitas vezes os pais não têm tempo de fazer as coisas com a criança. Ou não tem tempo de fazer o tanto que seria bom para a criança, né? Faz só um pouquinho. E esse é um outro problema, né? Que os pais, por mais que os pais tenham que acompanhar mais as crianças agora, os pais não são professores. E eles não têm que ser. Não é tipo, agora pandemia, que pena, então você vai ter que ser professor. Não, não é isso. Os pais têm que acompanhar, ou os pais têm que serem pais, né? Faz parte de ser pai você contar uma história para a criança. Faz parte de ser mãe você brincar com a criança um pouco. Só que eu acho que como, enfim, né, muita gente trabalha, as pessoas não tiravam muito tempo para fazer isso, né? E deixava a cargo da escola, da creche. Mas agora não existe mais deixar a cargo da escola. Então, se o pai, se a mãe não brincar com a criança, ninguém vai. E a criança vai ficar largada. Mas é isso, né? Sempre tem que ter o acompanhamento da escola. Então, tipo, a professora vai recomendar uma atividade. Se você tiver dúvida, você pode perguntar para a professora. É legal que você tire fotos da criança fazendo a atividade. Ou que você filme quando for possível e mande para a professora acompanhar. Tipo, o ideal é que não seja uma coisa totalmente largada, né? Você tem conversado como que eles estão se sentindo, tipo, no meio dessa situação? O que eu tenho percebido é que eles têm muito medo dessa pressão para voltar a trabalhar, enquanto eles não estiverem vacinados. Porque, sei lá, aqui na escola tem muitos professores que são de grupo de risco, ou tem muitos professores que são mais velhos. Então, ou essa pessoa mais velha estaria correndo mais risco de voltar, ou ela não voltaria e o trabalho dela ia ter que ser distribuído entre outras pessoas. Então, ia ficar mais trabalho. Agora, né, já começou a vacinação, acho que tem uma expectativa muito grande deles, dos professores entrarem como um grupo prioritário, né? Em algumas cidades isso já está acontecendo, tipo aqui em São Paulo, em outras não. Então, que estão com isso de insistir que eles voltem. Que é essencial, né? Essas crianças são o futuro do Brasil, assim. Exatamente. E aí eu sinto que eles querem voltar, né? Eles falam dessa necessidade de estar presencialmente. Eles falam que, sei lá, tem muita criança que está sem acesso nenhum à internet. Gente que não entrega nenhum tipo de atividade, porque ou está desestimulado, ou realmente, assim, a criança não tem internet, não tem uma família que apoie, não tem nada. Então, eles falam bastante, né, dessa necessidade da escola, mas é isso, né? Ninguém quer e ninguém deveria colocar a vida em risco por isso. E, Nailin, o que você acha que nesse pós-pandemia, como você acha que o Brasil vai estar? E você acha que as pessoas vão mudar em algum aspecto, o pensamento ou de comportamento mesmo? Eu acho que houve um tempo em que eu achei que as coisas iam mudar. Agora eu acho que não vai mudar nada. Por exemplo, no ano passado, né, 2020, falaram que tinha muita gente doando dinheiro, doando alimentos das pessoas que não tinham. E agora, 2021, já caiu assim drasticamente a doação. E a gente continua na pandemia. As pessoas continuam passando fome. E as doações já estão bem menores. Então imagina quando acabar a pandemia, sabe? Porque as pessoas ficavam falando, não, o brasileiro vai ficar mais solidário. Não acho que vai ficar mais solidário. Tipo, se de um ano para o outro já caiu tanto, quando acabar a pandemia, então, aí que as pessoas vão falar, não preciso doar, não preciso ajudar ninguém. E os trabalhos também, a gente continua trabalhando no mesmo ritmo, tem gente trabalhando até mais horas agora.
Então, não acho que quando acabar a pandemia a gente vai sentar para rever toda a lógica de trabalho. E é isso, né? Tipo, ainda estamos em pandemia, as pessoas já estão saindo, já estão indo para festa, já estão indo para rolê. Então, não acho que nada vai mudar, sim, de verdade. Só vai ficar, eu acho que um trauma psicológico de termos passado por uma pandemia, mas é isso. E você? Você acha que quando você ficar com gripe, assim, você vai colocar alguma máscara ou não? Como você acha que você vai ser nesse pós-pandemia? Eu acho que isso podia ser uma coisa. É muito simples e essencial, né? Sim, verdade. Eu acho que a gente podia fazer isso. Talvez seja mais comum, né? A gente usar máscara quando tiver qualquer doença. Porque se há 3 anos, 2 anos atrás, eu visse uma pessoa de máscara no metrô, eu ia achar que essa pessoa tem algo muito, 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 muito grave. Uhum. Mas agora, depois de tanto que a gente ouviu falar de máscara, acho que agora a gente entende mais, né? Como os vírus, inclusive da gripe, viajam por aí e vão de um corpo para o outro. Então, talvez fosse uma boa usar máscara. E, Nairin, você pensa na morte? Nossa, que pesada essa pergunta. Na morte, tipo, a minha morte? Não sei. Ou de pessoas próximas? Também, e metaforicamente também. Porque é um momento que a morte tá ali o tempo todo. A gente não pode sair de casa por de fato, esse risco. Sim. É meio estranho, assim. Eu não penso muito. Nossa, vai ser muito bobo isso que eu vou falar. Mas eu não sinto que eu vou morrer agora, sabe? Não que eu não possa morrer, eu sei que eu tenho risco de morrer, sei lá, indo na padaria, sabe? Atravessando a rua, eu sempre olho muito antes de atravessar a rua, porque eu sei que eu posso morrer atropelada, por exemplo. Eu sei que eu posso morrer de Covid, então eu sou uma pessoa que tô ficando muito em casa, assim. Tipo, eu só saio pra ir no supermercado, eu não vejo nem o meu irmão, que mora no mesmo bairro que eu e também fica a maior parte do tempo em casa. Então eu me cuido porque eu sei que é um fato, né? Que eu posso pegar Covid e morrer. Ou sofrer outras consequências que eu acho muito ruins, tipo, perder o paladar, perder o olfato. Porque teve gente que perdeu e não voltou ainda. Mas, sobre morrer, eu não sinto, eu acho que esse medo, assim, sabe? Essa coisa, assim, de, nossa, eu vou morrer. Porque, de algum modo, eu posso estar muito errada. Talvez eu morra muito em breve. Oh, não. Mas eu sinto que não está na minha hora de morrer, sabe? Mas, por outro lado, eu acho que muita gente também sentia isso e morreu. Mas é isso, eu não sinto. E no ano passado, a minha mãe pegou Covid. E minha mãe, tipo, no ano passado, ela descobriu também que ela tem diabetes. E ela tem 57 anos. Então, assim, já é um grupo meio de risco, né? Meio de atenção. Eu fiquei pensando que a minha mãe teve Covid. Ela estava em casa comigo. Tipo, eu estava com ela, só que eu não tive sintoma nenhum. Você pegou também não, né? Então, eu não fiz o teste. Eu não fiz nenhum tipo de teste. Então, eu não sei se eu fui assintomática ou se eu não peguei, mas a gente estava em casa juntas e eu fico muito grudada com ela, sabe? Não é que ela estava isolada no quarto. Não, eu deitava com ela, a gente... Com Covid? Só que esse que é o problema, a gente não sabia que ela estava com Covid. Porque ela ficou... E isso que eu achei estranho, sabe? Porque quando a gente pensa em Covid, logo vem na nossa cabeça a pessoa morrendo. Falta de ar. Pessoa internada. Pessoa entubada. Uma pessoa sem paladar. E, tipo, esses sintomas ela não teve, tá? Sabe? O que ela teve foi muito cansaço. E ela teve diarreia 1 dia ou 2 dias. Então, pra gente não tava tão claro que era Covid. E ela fez o teste. Tipo, no segundo dia, assim, que ela tava mal, ou no terceiro, ela foi no hospital de campanha lá de Poços e ela fez o teste, aqueles testes rápido, e deu negativo. Mas aí ela demorou um pouco pra melhorar, e depois que ela melhorou, ela continuava com muito cansaço. Aí ela foi no médico,
O médico pediu um tanto de teste pra ela, tipo de dengue, de chikungunya, de tudo assim. E aí ela fez, e aí deu que ela tinha pegado Covid. Mas aí nisso, sabe, até ela ir nesse outro médico, até ela fazer o teste, até o teste sair, que demorou, aí ela já tinha melhorado, ela não estava mais com Covid. Mas, e aí eu fiquei pensando, né, que é muito estranho, assim, que a minha mãe estava com Covid, poderia ter, tipo, terminado muito mal essa história, mas que pra mim, em casa, assim, olhando ela, não parecia que ela estava tão mal, sabe? Eu pensava, minha mãe tá mal, mas é isso, né? Segue aí as coisas. Tenho aula, ela tem que trabalhar, sabe? A gente continuou fazendo as coisas. E aí minha tia também ficou bem mal. E aí foi isso, sabe? Então, eu fiquei um pouco pensativa sobre isso. Que acho que a gente não... Naquele momento, né, que ela tava com Covid, a gente não tava entendendo, acho que a gravidade da situação. Nairen, como que você avalia as autoridades, e isso tanto do governo federal quanto de São Paulo, lidando com a pandemia? Nossa, eu não aguento mais. Nossa, aqui em casa, eu e a Letícia, eu moro com a Letícia, né? Eu e a Letícia, a gente reclama todos os dias. Porque eu sou meio... Eu tenho melhorado isso nos últimos 2 meses, assim. Mas eu sou meio viciada em jornal. Assistir jornal na televisão. E a minha mãe também. Então, tipo, a minha mãe, assim, sem exagerar, ela assiste uns 4 jornais por dia. Tipo, no ano passado a gente ficava vendo jornal. E às vezes eu falava que eu ia dormir, tipo, mais cedo, ou que eu ia ver uma série. Ela ficava, não, Nairen, fica aí pra ver o jornal da Globo comigo. Depois da gente já ter visto uns 3. Assim. Gente, é tipo um evento pra ela. Não, sim. É uma novela. Não, lá em casa é um evento. Por exemplo, ela gosta muito da Maju Coutinho. Uhum. E aí, às vezes, ela tava fazendo o almoço. Ainda ela falava, quando começar a Maju, você me chama. Adorei. Aí ela, tipo... tentava terminar o almoço antes pra ver a Maju. E quando ela não vê, ela falava, nossa, perdi o começo da Maju. Ela fala que ela vai ver a Maju, não que ela vai ver o jornal. E aí, eu acho que desde o ano passado, né, como a gente tá acompanhando bastante, é uma sensação de tipo, eu não acredito que eles estão fazendo isso. E agora, eu acho que mudou. É uma sensação de tipo, acredito sim, porque desde o começo tá uma bosta, mas não é possível. O Bolsonaro é num nível absurdo, né? Do tipo, de defender cloroquina, de não usar máscara, de promover aglomeração, de não tomar nenhuma medida efetiva. Tipo, essas coisas são muito absurdas e eu acho que todo mundo deveria ver que é absurdo. Por mais que tenha gente que não veja que é absurdo. Mas assim, pra mim é isso. Pra ele é assim, a nível federal, né, o Bolsonaro e os ministros que passaram, foi tudo num nível absurdo, tá absurdo. Agora, quando a gente vê, sei lá, São Paulo, tem o Dória. Eu acho que o Dória se esforçou muito pela vacina, o que eu acho uma coisa muito... Óbvio que ele fez isso por interesses políticos, mas aí eu fico pensando, nossa, cara... Imagina que beleza se todos os governadores quisessem tanto ser presidente igual o Dória quer. Porque aí todo mundo teria, assim, se matado. Todo mundo estaria com uma vacina aí. Todo mundo teria, nossa, movido céus e terras. Óbvio que em São Paulo isso é mais fácil, porque São Paulo é um estado economicamente rico. São Paulo tem o Instituto Butantan, tem outros estados que não tem instituto nenhum para... que consiga produzir vacinas, né? Então, óbvio que isso também ajudou muito ele. Se ele fosse governador de outro estado, aí talvez ele não conseguisse ter feito o que ele fez. Mas, por outro lado, eu fico muito inconformada, assim, que as coisas continuam abrindo, sabe? Eu não digo nem de ter um lockdown, assim, mas eu fico pensando, não é possível que tudo tenha que abrir, sabe? Não faz sentido, porque aí vira isso de, tudo é essencial. E aí eu acho isso uma falha muito grande, assim, sabe? Do governo, de todos os governos.
Porque uma coisa, tipo assim, todo mundo fala muito de bar, né? Ai, que absurdo, o bar tá abrindo. Mas porque bar é fácil de ver. Você passa na rua, sei lá, num carro, e você vê que o bar tá aberto. Mas tem um tanto de escritório aí que as pessoas estão trabalhando presencialmente e que não precisava, que as pessoas podiam estar em casa, sabe? Porque, cara, tem muita gente pegando Covid no Brasil. Eu tenho certeza que essas pessoas não estão pegando Covid no bar, sabe? Todo mundo. Não, e o transporte público, né? Só o fato dela ter que se deslocar, ainda mais aqui em São Paulo, ela vai pegar um metrô, um ônibus, tudo fechado. Exatamente. É uma bomba de Covid. Exatamente, porque aí quem trabalha no escritório que não precisava estar aberto tem que pegar o metrô. Quem trabalha de faxineiro, sei lá onde, que não fechou, tem que pegar o metrô. O dono do bar tem que pegar o metrô, e aí junta todo mundo, né? E aí eu acho que é isso, sabe? Tem coisas que não são essenciais, gente. Igual lá em Minas, teve uma época que falaram Minas Gerais vai entrar no estado mais restrito, que é a fase roxa. E você ouve isso na televisão, né? Você fica, nossa, olha, Minas Gerais tá no estado mais... Tá tudo fechado lá. Não lembro se a minha mãe me mandou ou se alguém colocou no grupo da família que a prefeitura lá de Poços fez um quadrinho, né, divulgou nas redes sociais, das regras de funcionamento. E aí tinha horário para tudo abrir, entendeu? Tipo, eu lembro certinho, eu vi a imagem com meus próprios olhos. Tinha lá loja de tecido, pode abrir das, sei lá, 8 da manhã às 5 da tarde, que já é o horário da loja de tecido. E aí eu penso, cara, não é possível que uma loja de tecido, na fase roxa da pandemia, é essencial. E aqui em São Paulo também, na fase era vermelha, né? E aí depois eles criaram a roxa. Eles tiveram que criar outra fase porque a vermelha já permitia um monte. Era uma lista gigantesca de serviço essencial. Exatamente. E o Nairen, o que você quer pro seu futuro e pro futuro do Brasil? Nossa, a primeira coisa que eu quero é que a pandemia acabe. E que eu tome a minha vacina. E quero tomar vacina e que todo mundo tome também, né? Porque eu fico pensando que, tipo, digamos que eu... Igual você já tomou a vacina. Mas você não pode andar na rua sem máscara. Você não pode ir numa balada. Porque as outras pessoas ainda não tomaram, né? Então eu quero que todo mundo tome. Para todo mundo recobrar a vida realmente normal. Porque sim, eu acredito que vai ter um normal pós-pandemia. Porque tem gente que fala, né, nunca mais voltaremos ao normal. Não concordo. Quero terminar minha faculdade. E é isso, eu acho que é importante para minha carreira, futura carreira, né? Eu ter aulas práticas, eu ter contato com as pessoas. Ainda mais que agora eu faço artes cênicas, né? E aí esse ano eu comecei a fazer a licenciatura em artes cênicas. Então eu sinto falta da prática por conta das artes cênicas, de ter prática de palco e tal, e por conta da licenciatura, sabe? De, tipo, acompanhar uma aula, fazer um estágio, assim, presencial, sabe? Em escola. E para o Brasil, assim, eu espero muito que no ano que vem o Bolsonaro não seja reeleito, assim. Eu acho que eu penso nisso todos os dias. Eu acho que é aí que tá a minha ansiedade, assim. Que eu falei que eu não tenho. O Brasil conseguiu deixar a Nairen ansiosa. A minha ansiedade eu acho que tá aí. Assim, querer que chegue o ano que vem, nas eleições, outubro ali e tal. Outubro é o mês do meu aniversário, então eu vou poder fazer uma festa presencial com as pessoas e o Bolsonaro não vai ser reeleito, então vai estar todo mundo muito feliz. Eu acho que é isso que eu espero, assim. Porque não sei quem vai ser o próximo presidente. O Lula tá aí bem cotado. Não sei se vai ser ele, se vai ser outro. Eu só espero que não seja o Bolsonaro. Porque, assim, acho que a gente vai estar bem lascado, né? Pós-governo Bolsonaro. Qualquer um que entrar vai ter um desafio muito grande, muita expectativa. Mas eu já acho que vai ser melhor, sabe? É triste, né? Porque ultimamente parece que não dá pra esperar que as coisas melhorem muito. Mas dá pra esperar que elas não piorem, pelo menos, sabe?
tipo, um pouquinho melhor já parece muito melhor na atual situação. Expectativas baixíssimas. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana, com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.